Olá, olá, sejam bem-vindos. Bom dia, boa tarde para quem almoçou. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando agora a nossa live e aguardando daqui a pouco o nosso convidado especial do dia de hoje vai estar entrando. E com certeza nós vamos ter hoje um papo muito bacana, um papo muito bom e com o objetivo de levar informações sobre o Cirurgia Segura. O bom de fazer ao vivo é exatamente isso, né? Que você vai entrando e eu tô vendo que a minha irmã, Brígida, está tentando falar comigo. Vou pedir aqui apoio aos universitários que avisem que eu tô na live. Muito bem. Bom, gente, sejam bem-vindos. É um prazer receber vocês aqui no nosso Opere Seguro. O Opere Seguro, ele nasceu com esse propósito de criar um canal de informação que seja fácil, de fácil compreensão, que a gente possa levar clareza para pacientes e para quem trabalha na área da saúde, de forma a garantir que todos saibam quais são o que existe hoje no mercado em termos de seguro, o que existe hoje no mercado em termos de programa de proteção financeira, para que vocês possam entender quais são os recursos que existem, sim, para a gente poder fazer o nosso procedimento cirúrgico com toda a segurança e tranquilidade. Eu estou aguardando aí o Luiz Vargas, que é o nosso convidado. Luiz, pode entrar, solicita aí para que a gente possa estar recebendo você aqui. Seja bem-vindo, Gabriel, bem-vindo, Gabriela, a Liliane, o nosso pessoal do apoio, muito obrigada, os nossos clientes entrando aqui, muito bom estar com vocês. E eu peço ajuda aí para que o Luiz já possa estar solicitando a sua participação aqui ao vivo. Tudo bem aí com o Luiz? Gabriel, dá um toque aí para o Luiz para ele entrar no Instagram do Opere Seguro. Estamos inaugurando o nosso Instagram hoje. E o bom de fazer ao vivo é isso. É que ao vivo você conta com algumas situações que você pode trazer exatamente a vida como ela é. Então, opa, já enviou a solicitação. Vamos lá ver aqui onde é que está o Luiz Vargas. Vou pegar ele aqui. Opa, Luiz Vargas, Luiz Vargas, Luiz Vargas. Estamos informando, Luiz Vargas. Opa. Estou pegando aqui, já tá entrando aqui o Luiz Vargas. Isso, já dei o ok aqui, meu diretor. Veja se tá, já vai entrar aqui o nosso convidado. Opa! Agora sim. É isso Agora aí, sim. que coisa boa! O bom de Eu já fazer... estava assistindo? ansioso. Eu estava ansioso aqui que eu via você falando e envia a solicitação. Já tinha enviado, já Que estava coisa pronto para boa! começar. É a emoção da inauguração, É, a primeira live do Opere Seguro, e aí eu via todo mundo entrando, as pessoas chegando, e eu queria, logicamente, dar um oi para todo mundo. E aí, claro, localizei você aqui, seja muito bem-vindo. É uma alegria para nós do Opere Seguro Santa Catarina podermos receber você enquanto diretor do Cirurgia Segura para esse momento de troca e de informações que são relevantes. A gente sabe que hoje no mercado existe uma necessidade latente que é garantir uma proteção financeira que cubra eventuais despesas que podem acontecer, sim, por complicações pós-operatórias. Então, acho que nada melhor, Luiz, seja bem-vindo de novo, do que a gente começar falando de como é que surgiu a Cirurgia Segura. Conto aí com você para nos trazer um pouco dessa história, de como começou, qual foi a demanda que foi gerada, e assim podemos apresentar o Cirurgia Segura para quem está aqui participando com a gente ao vivo. Vamos lá? É contigo. Vamos lá. Bom dia a todos, bom dia, Fátima. Fátima, é um prazer, é uma honra. É o primeiro, eu tenho certeza que de muitos, né? A gente vai praticar muito isso ainda, tem muito a ser conversado, muito a ser falado sobre cirurgia segura. Espero que todos me ouçam bem. Boa tarde a todos aí que estão participando conosco agora ao vivo. Então, para começar a falar sobre o cirurgia segura, né? O cirurgia segura, a gente vai detalhar um pouquinho mais à frente, mas ele é uma proteção financeira que serve para reembolsar ou pagar as despesas relacionadas a intercorrências cirúrgicas, né? Intercorrência, talvez,
nem todos saibam, mas depois a gente fala um pouquinho mais sobre o que é, numa linguagem de mais fácil assimilação. Perfeito. Mas respondendo a tua pergunta, ela começou em 2016, Fátima, né? A gente sabe que o Brasil é um dos principais países onde se fazem cirurgias plásticas no mundo, né? A gente compete ali com os Estados Unidos de maneira quase igual. Tem ano que os Estados Unidos faz mais cirurgia plástica, tem ano que o Brasil faz mais. Então, a gente é um dos campeões em fazer cirurgias plásticas. As mulheres brasileiras têm esse desejo, né? Numa pesquisa publicada há algum tempo atrás, dentre as prioridades para as mulheres, a cirurgia plástica era o segundo maior sonho, atrás apenas da casa própria, né? Então, casa própria, cirurgia plástica e depois viagem. O tão forte que é essa cultura da cirurgia plástica. Sim. E a gente sabe também que a cirurgia plástica, o plano de saúde não cobre, né? Ela é uma cirurgia eletiva, é um desejo do cliente, a principal finalidade é estética, e cirurgia estética, plano de saúde, de maneira geral, não cobre. Exatamente. Quando o plano de saúde ele não cobre esse tipo de cirurgia, existe, e a gente sabe que em toda e qualquer cirurgia, desde a mais simples até a mais complexa, ela pode ter algum tipo de reação adversa, de alguma reação orgânica, né? O que a gente quer dizer com reação orgânica? Uma reação do organismo. Então, ela é individual. Perfeitamente. Sim. Ela difere para cada um. E desde a mais simples até a mais complexa, pode ter algum tipo de reação não esperada, né? Exatamente. O que isso quer dizer? Por mais que o médico seja qualificado, e aí, atenção, né? Quando for fazer a sua cirurgia plástica, eleja um médico especializado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Isso então, é fundamental. Isso é fundamental, né, Luiz? Não façam a sua cirurgia de forma alguma com um médico que não seja vinculado, que não seja credenciado, registrado na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Exato. Fundamental. Por mais que o médico tenha toda a técnica necessária, por mais que o hospital onde será realizada a cirurgia tenha todas as condições, como a gente falou, como é uma reação orgânica e pode acontecer em qualquer indivíduo, existe o risco da cirurgia plástica, né? Sim. É para se preocupar com esse risco? Claro que não. Realmente, as reações adversas relacionadas ao ato cirúrgico da cirurgia plástica são relativamente simples, né? É raro você ouvir algum tipo de complicação maior no caso de cirurgia plástica e, geralmente, quando acontece, está atrelado a um médico não especializado ou a realização dessa cirurgia em um lugar não coincidente com a necessidade. Certo. Mas, enfim, existe o risco, né? Esse risco, ele não é um risco igual ao de ganhar na Mega Sena, vamos dizer, que é muito difícil acontecer. Ele é um risco que acontece, né? Nos dados que nós temos do Cirurgia Segura, o risco dessas intercorrências, eles podem acontecer entre 2% e 10% do total de cirurgias. Hoje em dia, né, Fátima, tem uma coisa que nos diverte muito, que são essas figurinhas que de vez em quando a gente troca no WhatsApp, né? Sim. E tem uma que me chama a atenção, que tem tudo a ver com cirurgia segura, que está escrito, tem um textozinho escrito assim, é raro, mas acontece muito. Sim, né? exatamente. Então, vai que, né, vai que. Essa situação de alguma coisa não esperada acontecer numa cirurgia plástica, ela é rara, mas ela acontece muito, né? Se você considerar que no Brasil são realizadas, na média dos últimos anos, cerca de 1.400.000 cirurgias plásticas, você vê que são entre 40 ou 140 mil cirurgias que alguma coisinha pode acontecer de maneira inesperada. Exatamente. E aí, apesar de todas as precauções do médico e do local onde foi realizado. Porque, veja, Fátima, a intercorrência ou a reação adversa, uma reação não esperada numa cirurgia, ela vem de uma matriz de risco composta pelo paciente e pelo ato cirúrgico, né? Eu tenho um exemplificar muito rapidamente, mas eu tive na minha juventude, no início da minha juventude, ali com 16, 17, 18 anos... Você ainda está...
Algo Olha, eu diria, meu diretor, que você ainda continua muito jovem. Eu, aos muito meus jovem. 64, estou me achando novíssima em folha. Se bem que você começou a falar de cirurgia, estou aqui já imaginando, né, que eu acho que eu estou precisando dar uma passadinha. E principalmente com a garantia do cirurgia segura. Mas desculpa aí Exato. a brincadeira, mas Exatamente. né, só para Exatamente. Mas isso. então veja, lá quando eu tinha meus 17 para 18 anos, eu tive um problema muito simples, né? É, relacionado a um cisto sebáceo, gente. O que é um cisto sebáceo? É um cabelo, um pelinho, que ele não consegue perfurar ali a nossa derme, a nossa epiderme. Me desculpe se tem Uhum. algum médico aqui que eu esteja falando alguma besteira, mas ele não consegue sair ou sobressair ali pela pele, ele acaba encurvando e crescendo para dentro. Sim, Quando ele cresce para dentro, como qualquer corpo estranho que adentra no nosso organismo, o organismo vai criar uma barreira, uma defesa, vai sim, encapsular esse pelo. sim, Esse pelo, ao longo do tempo, ele inflama, ele infecciona e começa, né? Você não consegue nem ver, porque ele cria ali um cistozinho um pouco maior do que uma espinha, né? sim. E começa a doer. Pois bem, eu fui fazer uma pequena cirurgia, uma pequena intervenção para tratar esse cisto, né? Fátima, fiz no próprio consultório, né? O médico abriu, tirou o cisto, fez a raspagem, limpou, desinfeccionou, deu 3 ou 4 pontinhos, 5 pontinhos talvez na época, e falou: evite de andar, fique em casa, descanse pelo resto do dia. Ok, foi o que fiz. 4, 5 horas depois do evento, né? Eu deitei, cheguei em casa, fui descansar, deitei. 4, 5 horas depois eu acordo com a minha cama e a minha roupa banhada em sangue, né? É uma intercorrência. Intercorrência. É uma O médico intercorrência. acabou cortando um vasinho e enquanto eu estava com anestesia, há uma diminuição do fluxo sanguíneo naquela área, mas depois quando Sim, passa o efeito, volto e acabei tendo que voltar para o hospital, né? Nesse perfeito. caso eu tinha plano de saúde, o plano assumiu tudo. Agora vamos trasladar para a nossa realidade aqui, que a gente está falando de cirurgia plástica. Da Então, cirurgia plástica. lembremos-nos que cirurgia plástica, plano de saúde não cobre, Não cobre. né? Muito possivelmente, se qualquer coisa na sua cirurgia plástica não acontecer de acordo com o esperado, você vai ter que voltar para o hospital, né? Sim, Para remediar aquele problema, que sim. graças a Deus não gera risco de nada, mas é uma incomodação, vamos dizer. Você tem que voltar É. para o hospital para tratar isso, você tem que ser visto por um médico, né? E por aí vai. E aí, Fátima, esse que é o legal da cirurgia segura, né? É, quando hoje a gente vai num supermercado, a gente às vezes se espanta, porque se você vai no supermercado, você faz uma compra qualquer, você Uhum. gasta ali R$ 300, não é essa a Sim, realidade hoje que a gente vive, sim, né? perfeitamente. Se você vai fazer uma compra maior, você vai receber uns amigos em casa, vai fazer um churrasco, inclui ali uma carninha, uma carne, ou quer fazer um almoço mais elaborado, é fácil essa conta chegar nos R$ 1.000, não é? Sim. Né? Imagine Então, imagine. imagine esse cenário numa reabordagem de um seroma, de um hematoma e entrando mais agora, né, Vargas, dentro da realidade do que acontece nas intercorrências. É custo Isso, de centro cirúrgico novamente, custo de exatamente. anestesista, medicamento, embora medicamento doméstico, cirurgia segura não tem no seu escopo a cobertura, mas é fundamental a gente entender que, assim como aconteceu com você, pode acontecer sim com qualquer pessoa que tenha feito todo o protocolo, seguido todas as orientações dos exames pré-cirúrgicos, tenha atendido toda aquela cadeia de exigência que o médico é muito criterioso, sim, e ela pode ser surpreendida, né, Vargas, com um comportamento, com uma reação do seu organismo adversa, e isso gerar um custo que não está programado no seu orçamento. É por aí que Exatamente. caminha o cirurgia segura? Exatamente. E aí, fazendo esse paralelo, né, Fátima, se hoje a gente já acha uma conta de supermercado pesada, cara, imagina você entrar num hospital. Sim, Por menor que seja o fato que te levou a retornar ao hospital. Então, imagina que uma paciente faça uma cirurgia e perdeu um pouco mais de sangue, né? Talvez a cirurgia tenha sido
um pouco mais demorada, fez mais do que um Combinação de procedimento. procedimento, 2, 3 procedimentos na mesma Exato. cirurgia. Uhum. Então vai voltar para casa, depois se sente fraca, se sente anêmica, tem que voltar para o hospital, vai receber uma bolsa de sangue. É barato? Não é barato, né? Não Se é você barato. colocar a partir do momento que a gente pisa no hospital, gente, a conta começa a rodar e muito rapidamente ela cresce. Então, o cirurgia segura, ele nasceu nesse conceito, nesse contexto, né? O cirurgia Sim, segura, ele atende uma das facetas do nosso planejamento enquanto cirurgia plástica. A cirurgia plástica, de maneira geral, sim, quando ela tem o fim estético, ela é um sonho, né? Ela é um sonho que as pessoas têm de mudar alguma característica sua, de melhorar, de se sentir melhor. Então, geralmente as pessoas se planejam muito bem em vários sentidos. Mas nós, brasileiros como somos, o planejamento financeiro não é o nosso forte. E aí, exatamente, me incluo exatamente. eu, inclui você, a gente não é o nosso forte. Nós não temos É, como prática a questão do planejamento financeiro. E aí sim, o cirurgia segura, ele resolve isso, porque talvez é uma parte que a gente esqueça, sim, né? Porque quando a gente exatamente. vai no nosso médico consultar sobre a cirurgia plástica, o Sim, tema risco é um tema pouco explorado nesse cenário, porque ali a paciente está falando de sonho, acha que tudo vai dar certo, e na grande maioria das vezes dá vai certo. dar tudo certo realmente. Então a questão do risco é relegada, colocada de lado e não muito discutida. Mas como a gente falou anteriormente, como o risco ele é uma matriz relacionada paciente e ato cirúrgico, né? E ele é impossível de se premeditar, ele pode acontecer tanto em uma paciente de 18 anos que foi fazer uma cirurgia relativamente simples, por exemplo, de implante mamário, que o Sim, médico faz uma incisão de 5 centímetros, coloca o implante e fecha, que é uma cirurgia simples, numa moça de 18 anos, que não tem nenhuma comorbidade, que tem saúde, que pratica exercício físico, que não fuma. Quer dizer, mesmo nessas condições, pode acontecer. vamos dizer, muito, muito positivas, pode Pode acontecer um acontecer. hematoma, né? Pode Exatamente. acontecer um seroma, a Sim. depender do tipo de implante que foi Rompimento de colocado. ponto, pode acontecer uma infecção. E veja, o Exato. cirurgia segura, e é importante dizer para as pessoas que estão aqui, para todo mundo que está participando aqui com a gente, o cirurgia segura ele nasceu na Jornada Carioca em 2016 a partir de uma necessidade explicitada dos cirurgiões plásticos, uma Isso. preocupação em gerar de alguma forma um programa de proteção financeira que garantisse a condição de ter recursos financeiros para pagar essa despesa. Porque quando a mulher se programa, e veja que a gente tem uma variável muito grande, né, Luiz, em relação a isso, tem gente que faz financiamento, vai na sua cooperativa de crédito e financia. Ah, o pacote da cirurgia que eu quero fazer dá 18 mil. Financia os 18 mil para pagar em 5 anos. Tudo bem, não tem nada de errado nisso. Mas quando acontece uma intercorrência exatamente em situações como essa e que gera um custo, né, pós-operatório, e que pode, nesse caso, ser. A gente tem histórico disso. Na verdade, isso é uma estatística. Entre tantos casos, X casos vai acontecer. Na verdade, é isso. Exato. De 2 a 10% das cirurgias plásticas vão apresentar um comportamento adverso no pós-operatório. E como é que a gente lida com isso? Você está ali sonhando com a tua cirurgia, você está sonhando com o corpo perfeito, você está esperando o teu pós-cirúrgico passar e, de repente, você pode ter, sim, uma reação, por exemplo, mesmo tomando os medicamentos antitrombo, mesmo usando as meias, mesmo tendo o médico tendo todos os cuidados durante a cirurgia, pode acontecer e a pessoa pode apresentar um caso de embolia, por exemplo, pode apresentar um Exato. caso de uma trombose. Tem uma convidada aqui dizendo que uma sobrinha de 19 anos, totalmente saudável, apresentou uma embolia, se não me engano, aqui até olhando um pouquinho, né? Apresentou, olha só, teve trombose cerebral. Então, Neiva, a Neiva que está aqui participando conosco, foi exatamente para isso
que o Cirurgia Segura foi criado para garantir às pessoas que vão fazer, para todas as pacientes que vão fazer uma cirurgia plástica, a oportunidade de sim, ok, no meu checklist, procurei um bom médico, já fiz todo o meu orçamento financeiro, organizei a minha estrutura familiar para poder me recuperar com tranquilidade, com aquilo que eu mereço, e também incluir a adesão ao Cirurgia Segura para que, acontecendo situações como esta, Neiva, a gente tenha condição, vocês tenham condição de contar com a nossa garantia financeira e poder bancar essa conta. E o Cirurgia Segura foi evoluindo, né, Vargas? Não só com o intuito de reembolso, mas também criando nas cidades os seus hospitais de referência, que é para garantir um atendimento imediato quando acontece uma situação mais robusta, digamos, uma complicação mais robusta, a paciente e o médico terem a tranquilidade de receber a paciente num ambiente hospitalar conveniado ao Cirurgia Segura e, desta forma, ela receber o tratamento que ela merece. Afinal, isso faz parte do sonho dela. Então, Neiva, obrigada aí pelo seu depoimento. Você veja, 19 anos, né, Varga? A nossa participante, Neiva Almeida Silva, diz que a sobrinha teve aí uma trombose cerebral. São casos raros, isso não nos impede de realizar o sonho da cirurgia plástica. O que nós precisamos, afinal, Vargas? É estar ciente de que a gente precisa constituir a adesão ao Cirurgia Segura para que no momento em que você vá fazer o teu procedimento, qualquer coisa que aconteça relacionada ao nosso procedimento, você tenha a serenidade de contar com o apoio financeiro do Cirurgia Segura, te atendendo. Por exemplo, em Florianópolis, nós temos o Hospital Bahia Sul, que é nosso parceiro, né, Vargas? E, claro. Sabe? E com esse intuito, né? Em Blumenau, nós temos o Hospital Santa Isabel. E assim nós estamos aí no estado de Santa Catarina, buscando aumentar cada vez mais esse rol de hospitais para garantir esse atendimento imediato e gerar essa tranquilidade, essa segurança que a gente precisa no momento em que se sente vulnerável ali diante de um quadro não imaginado, não programado. Isso. Me conta um pouco, Vargas, até para que todos que estejam aqui conversando com a gente possam ter clareza. Hoje, a nível Brasil, nós estamos atendendo do Iapoque ao Chuí, né? Nós temos a cobertura nacional, a nossa central, aonde fica, enfim, traz um pouco disso para nós. Tá. Fátima, eu vou começar um pouquinho adiante, porque eu ainda não respondi a tua pergunta, mas o Cirurgia Segura nasceu em 2016, né? Ele nasceu de uma necessidade realmente de médicos cirurgiões plásticos que, preocupados em atender a essa demanda financeira, esse planejamento das suas pacientes, solicitou a Anadem, que é a empresa mantenedora do Cirurgia Segura, do produto Cirurgia Segura, para desenvolver um produto que atendesse, protegesse os pacientes de cirurgia plástica, né? Então, a gente criou esse produto em 2016, assumindo esse risco financeiro existente nas cirurgias, mas com o principal intuito de defender a tríade, né? A tríade envolvida numa cirurgia plástica, que é principalmente a paciente, o médico e o hospital. Porque a gente estava falando de sonho, né, Fátima? Quando algo não vai bem no sonho, ele já não é mais sonho, ele é um pesadelo, né? E geralmente, com os cirurgiões plásticos super qualificados que nós temos no Brasil, é raro uma insatisfação relacionada com uma insatisfação estética, né? O que pode realmente deixar insatisfeita uma paciente é, no caso de haver uma intercorrência cirúrgica, ter que voltar para o hospital e, de repente, arcar com uma despesa para a qual ela não estava contando com essa despesa. Então, isso é fator primordial, né? O Cirurgia Segura, ele nasceu, então, concebido por médicos cirurgiões plásticos, preocupados em melhor atender suas pacientes e tirar da frente toda essa despesa não esperada
e que, conforme a gente falou, pode acontecer em qualquer tipo de paciente, em qualquer tipo de cirurgia, pode ser relativamente barata, né? Mas quando eu digo barata, a gente está falando barato em termos médico-hospitalares, então nada é muito baratinho, né? A gente De entra no 2000, hospital, em média, é 2.800, para 3.500, aí cima, qualquer para cima, abordagem, para cima. para cima. 4.000 E reais aí, aí é o custo para drenar um hematoma, um seroma, uma coisa parecida. Diga, então, Fábio. imagina você se você tiver uma intercorrência de maior complexidade, que você precise ficar internado, que você precise ficar numa UTI, essa conta sobe estratosfericamente. E Sim. aí é que a gente entra para falar um pouquinho, então, do produto, né? O produto cirurgia segura, gente, ele cobre as intercorrências ou os resultados não esperados a partir do momento em que a paciente interna no hospital para fazer a sua cirurgia, né? E Perfeitamente. vai até 60 dias após o ato cirúrgico. Então, ele cobre não apenas o que deu errado após a cirurgia, ele cobre o que pode dar errado durante a cirurgia. Durante, que é Porque fundamental também. a gente Exatamente. não pode esquecer que, mesmo durante a cirurgia, se houver uma intercorrência, muito possivelmente essa despesa adicional gerada pela intercorrência durante o ato cirúrgico, muito possivelmente não estava no orçamento que você já pagou. Então, vai acrescentar a sua conta. Sim. Então, para resumir, o Cirurgia Segura ele nasceu há 4 anos, por uma vontade dos médicos cirurgiões plásticos preocupados em oferecer a seus pacientes uma proteção financeira com uma relação custo-benefício muito boa, depois a gente vai falar do custo do produto, Sim. e que cobre, Fátima, até 150 mil reais. Maravilha. Né? Veja, é Maravilha. uma despesa bastante significativa que quem adere ao produto cirurgia segura, que quem se protege financeiramente contra despesas não esperadas, ela está protegida por um valor de até 150 mil reais para todas as despesas médicas e hospitalares relacionadas Ao a essa procedimento. intercorrência, Sim. a esse ato não esperado. Tá? Ok? E aí você comentou também da importância dos hospitais, né? Sim, Gente, veja, exatamente. talvez tenha bastante gente de hospital nos vendo nesse momento. É importante nós estreitarmos o relacionamento com hospitais, porque o cirurgia segura, no seu contexto original, ele funciona como um processo de reembolso, né? Então, Certo. o paciente, ele quando adere ao produto, ele paga ali a sua adesão, ele fica protegida a partir do momento em que é internado no hospital por até 60 dias após esse prazo, né? É, mas caso alguma coisa aconteça dentro desse prazo, ela vai voltar para o hospital, ela vai ter que pagar o hospital por essa despesa e depois solicitar o reembolso ao cirurgia segura. Isso funciona muito bem, o nosso prazo de atendimento para a devolutiva, desde que toda a documentação esteja certa e depois de realizada a auditoria, o reembolso ele acontece de maneira rápida, mas a gente sabe que tudo que envolve reembolso sempre é um pouquinho mais burocrático, sempre Perfeitamente. demora um pouquinho, além das nossas expectativas, no fim das contas, a gente está Documentação, ansioso. documentação, todo o processo de reembolso, auditoria médica. Exato, Exatamente. a gente está ansioso, possivelmente insatisfeito com alguma coisa, nervoso, irritado, Sim. ansioso, enfim. Então, a importância de termos hospitais de referência é justamente para que a gente tire da frente esse problema, Esse vamos colocar processo. entre aspas esse Exatamente. processo. Então, aí a gente passa a funcionar realmente como um plano de saúde. Então, se existe alguém aqui de hospitais, seja em Santa Catarina ou em qualquer parte do Brasil, que tenha interesse em se conveniar ao Cirurgia Segura, fale com a Fátima, nos procure nas nossas redes sociais, a gente tem total interesse e temos cadastrado vários hospitais para o atendimento Perfeitamente. das intercorrências de cirurgia plástica. Então, se você aí na sua cidade percebe que os médicos não utilizam ainda o Cirurgia Segura, e se não há Fale com hospital a gente. conveniado, fale conosco que a gente vai atrás e a gente vai fazer com que o produto fique mais palatar, de mais fácil Sim. entendimento, menos burocrático, mais simples, mais ágil e mais rápido. Né? Perfeitamente. Eu acho que é bem aquele. Você comentava no início, né, Vargas, que nós, enquanto brasileiros, temos dificuldade de nos planejar adequadamente para determinados sonhos ou determinadas situações que nós aspiramos e queremos que aconteça. Então, eu acho que essa cultura da proteção de antes que aconteça
eu vou aderir ao plano do cirurgia segura, digamos, eu vou aderir ao cirurgia segura, ele vale, inclusive, Vargas, para quem tem plano de saúde. Hoje eu tenho meu plano de saúde da Unimed, ela é minha operadora que me atende, e eu, por exemplo, tenho coparticipação no meu plano. Então, o que eu quero deixar dito aqui para quem está nesse nosso bate-papo é exatamente isso. Se você tem alguém que vai passar por um procedimento cirúrgico, que tenha plano de saúde e que ache e que esteja interpretando que talvez não vale a pena, porque, afinal de contas, eu tenho um plano de saúde, é importante que você saiba que os valores hoje praticados pelo Cirurgia Segura, eles podem, sim, ser infinitamente menor do que a sua coparticipação em exames que possam ser solicitados no momento em que você apresentar uma complicação pós-cirúrgica, e a somatória desses exames pode ser um valor superior à sua coparticipação se você fizer pelo teu plano de saúde. Sem contar, logicamente, que é importante que a gente entenda uma coisa. Os planos de saúde, a partir do momento que ele não cobre um procedimento estético, no momento em que vem a busca de exames oriundos de um procedimento não coberto, fica à total disposição da operadora poder buscar juridicamente o reembolso desses valores, e nós temos casos hoje acontecendo, porque, afinal de contas, é um procedimento que não é coberto, o paciente sabe disso, e a operadora pode, sim, no seu processo de auditoria, ir mais a fundo e poderá o paciente ser surpreendido, às vezes até com uma conta que ele também não estava programado. Hoje, nós temos, a Gláucia está falando aqui, é importante a gente dizer, nós nascemos com o objetivo de garantir para a cirurgia plástica, para as pacientes da cirurgia plástica, essa proteção financeira, evoluímos para otorrino, para oftalmologia, para gineco sem obstetrícia, e aí estamos evoluindo para outros processos também, né? Então, para outras especialidades, né, Vargas? Então, o cirurgia segura, gente, ele tem que entrar. Um dia desse eu estava rindo, eu fui comprar uma nova cafeteira. E aí estava lá a moça me falando: olha, mas e se acontecer alguma coisa, a senhora não gostaria de garantir, né, pelo menos mais um ano, além do ano que a senhora já tem garantido aqui do fabricante? É o mesmo conceito. Veja, é um programa de proteção financeira que visa garantir, gerar segurança para vocês, para todas nós, durante o período de 60 dias, que é o período, 60 dias, que é o período, podemos até ter mais 30 dias, se necessário, mas é o período em que realmente a gente considera o período ideal para uma recuperação pós-operatória. Eu estou vendo aqui, eu gostaria de abrir para vocês perguntarem, nós estamos aí com alguns minutos ainda disponível. Então, quem tem dúvida, todas as dúvidas, todas as perguntas, as que não conseguirmos responder agora, a gente vai responder depois, todas elas. E existe a possibilidade do médico incluir o seguro para paciente no pacote da cirurgia? Sim, o Barreto está aqui perguntando isso. É uma deliberação do médico, Barreto. O médico pode, sim, incluir. Inclusive, nós temos, né, Vargas? Importante dizer isso. Nós temos médicos que hoje eles incluem, no momento que apresentam o pacote, eles colocam lá a cirurgia segura, tanto. E muitos fazem dessa forma, por entenderem que a melhor maneira, Barreto, de prevenir é a gente se antecipar ao fato. Ninguém aqui faz seguro de carro depois que acontece um incidente ou vai pegar uma rodovia com um carro e a alta velocidade, aí correndo risco sem ter a proteção, claro, de uma direção defensiva e ter o seu seguro em dia. O cirurgia segura, ele tem esse escopo, exatamente, de garantir que você possa entrar no seu procedimento com a segurança de que qualquer intercorrência, qualquer complicação, vamos trazer para essa linguagem, você pode contar, sim, com atendimento. É importante dizer isso, né?
E aí, a Rosane Hansi, como que o médico pode se cadastrar para ter esse seguro para os pacientes? Rosane, hoje, muito boa a sua pergunta. Obrigada aí pela sua pergunta, Rosane. O médico hoje, né, Vargas, nós temos uma plataforma onde é o www.cirurgiasegura.com, Meu Cirurgia Segura. O médico entra, ele pode se cadastrar e ele pode também. Nós temos hoje plataformas de atendimento, assim como existe a Opere Seguro em Santa Catarina, nós temos a plataforma do Paraná, do Rio Grande do Sul, do Rio, de São Paulo. E aí é importante, entra lá no Cirurgia Segura, no nosso website, nós temos lá já um íconezinho do WhatsApp, quer tirar alguma dúvida. A nossa equipe de apoio na central é extremamente dinâmica e versátil e pode estar direcionando e esclarecendo como que o processo pode ficar mais rápido e ajudar esse médico e ajudar essa paciente a poder efetivar a sua adesão. É importante dizer, né, Vargas? A paciente sozinha não contrata. Nós entendemos que quem faz isso é o médico. Fala um pouquinho disso para nós, Vargas, isso. De que a gente sempre faz isso através do médico. Me traz um pouco desse processo aqui para a gente passar para o pessoal. Tá. Várias informações relevantes que você colocou aí, eu espero cobrir todas e me lembrar de todas que você mencionou. Mas essa é importante, tá, gente? Então, o produto ele é desenhado para a proteção do paciente final, de quem vai fazer a cirurgia. Infelizmente, infelizmente não, né? Mas nós precisamos de informações relacionadas ao ato cirúrgico, e é por isso que eu disse, infelizmente, a paciente não detém essas informações. Quem detém essas informações é o médico, né? Qual vai ser a área a ser cirurgiada, quanto tempo vai demorar, características da paciente, peso, idade, altura, IMC, se tem fatores tromboembólicos, se tem comorbidade. Então, nós precisamos da parceria do médico para informar-nos sobre o ato cirúrgico e dados do paciente, para que, enfim, a gente consiga formatar a adesão, fazer a proposta, para que sim, aí o paciente pode pagar, o médico pode pagar, o hospital pode pagar. Então, a decisão sobre como vai ser feita a adesão, a gente é bastante flexível com relação a isso, né? Mas o paciente em si, ir no site do Cirurgia Segura, fazer a sua adesão com suas próprias mãos, isso não dá. A gente sempre vai precisar da parceria de um médico. Você comentou, Fátima, sobre a questão de mesmo quem tem plano de saúde adicionar o Cirurgia Segura dentro do seu planejamento. Isso é importantíssimo, né? Sim. Porque, conforme você bem explicitou, muitas vezes a pessoa com plano de saúde, ela, apesar da cirurgia plástica, ela teve que pagar no particular. Caso ela tenha uma reação adversa, tenha que voltar para o hospital, muito possivelmente sim, né? Apesar de que em regiões do Brasil já o plano de saúde já não aceite essa tratativa da intercorrência pelo plano, mas na grande maioria das vezes talvez ainda assim. Mas aí vamos colocar um pouquinho mais de dificuldade nesse problema, né? Caso você tenha uma infecção, gente, então se você tem uma infecção pós-cirúrgica, pós-operatória, essa infecção muitas vezes ela pode demorar a ser tratada, né? A gente comentou que o Cirurgia Segura ele protege por 60 dias, né, após o ato cirúrgico. Vale lembrar que essa proteção ou esse prazo de 60 dias é válido para a indicação da intercorrência, não para o tratamento. Muito bom. O tratamento, né, uma vez realizado a abertura da intercorrência junto ao Cirurgia Segura dentro desse prazo de 60 dias, o médico e a sua paciente terão até 365 dias para tratar. Então, vamos imaginar o caso de um implante mamário, que é uma cirurgia muito realizada no mundo da cirurgia plástica, e conforme aqui já algum colega perguntou sobre outras especialidades que também nós cobrimos, mas devem existir outras complicações que demorem mais, né, e necessitem de algumas outras intervenções ao longo de um tempo um pouco maior. Então, como a gente lembrou, talvez o plano de saúde ele cubra essa primeira intervenção pós-operatória. Mas não a sequência do tratamento. Mas no exemplo que eu dei de um implante mamário, então se a paciente tem uma infecção no implante mamário, ela volta, ela tem que retirar esse implante,
O médico tem que tratar isso com antibióticos, tem que esperar a recuperação da paciente. Pode demorar 1, 2, 3, 6, 9 meses. E depois, gente, haverá a necessidade de uma segunda intervenção para a recolocação do implante mamário. Perfeito. Essa, vocês tenham certeza que o plano de saúde não vai cobrir. Para o plano de saúde, é uma nova intervenção de cirurgia plástica estética, a qual o plano não cobre. Então, a paciente vai ter esse custo adicional de uma nova cirurgia. Com cirurgia segura, não. Essa segunda cirurgia está coberta dentro do plano original. Então, essa é uma vantagem também. Né? E pelo Quando a gente de fala... até 1 ano, né, Vargas? Você tem um médico e a paciente tem 1 ano. Quer dizer, dá para aguardar a recuperação, a área ficar totalmente adequada para receber novamente o novo implante. E com a cobertura e com todos os custos de centro cirúrgico, anestesista, o retorno lá para a clínica ou para o hospital, para a recolocação, toda coberta pelo cirurgia segura. É isso? Exato. É isso. E aí a gente vai falar de valor, porque a gente falou que o cirurgia segura ele nasceu com esse propósito de ter uma relação custo-benefício. Essa, inclusive, foi uma demanda dos médicos que lá atrás sugeriram que nós criássemos um produto para atender a paciente, né? O que eles queriam? Quase o impossível, né? Eles queriam nos dê um produto com um largo espaço de tempo, com uma cobertura de valor alto e que custe barato. Pois a gente aceitou o desafio e criou exatamente isso. Então, a nossa cobertura são 60 dias, prorrogáveis até 365 dias, caso a intercorrência aconteça dentro desses 60 dias iniciais. Cobrimos até R$150 mil. E o preço, gente, hoje varia entre R$220 e R$480, podendo atingir a R$700 ou R$900 um plano de cobertura um pouco maior, principalmente relacionado à infecção. Mas, ainda assim, se a gente comparar com o custo relacionado ao ato cirúrgico original ou ao possível custo da intercorrência, a gente está falando aqui de mais ou menos uma mensalidade de um plano de saúde. Né? Um plano de saúde hoje, na média, está custando entre R$600 e R$1.000. Né? E lembrando, cirurgia segura você não precisa pagar todo mês, não chega um boleto todo mês na sua casa. Você paga uma única vez quando você fizer a sua cirurgia. Então é aquilo, né? O cirurgia segura é melhor ter e não usar do que precisar usar e não ter. Porque ali na hora que a gente vai precisar, é que aí a gente pode ser pego de surpresa. E nós temos no nosso histórico aí de 4 anos já, gente, são mais de 80 mil cirurgias protegidas e mais de 4 mil intercorrências já reembolsadas, já pagas. Nós temos de tudo. Nós temos desde uma intercorrência que custou R$100 até intercorrências que custaram R$150 mil. Já chegamos no nosso topo. Então, custa pouco, né? Não custa muito quando comparado ao desembolso que você já vai fazer e vai dar uma sensação de segurança, de tranquilidade, não só para você, paciente, mas também para o médico e também para o hospital, que a gente nem falou aqui, né, Fátima? Mas o hospital também é um grande beneficiado, né? Porque, no fim das contas, se houver uma intercorrência, se houver a necessidade de uma discussão financeira, a bomba sempre vai cair em uma das pontas. Ou é para o paciente ou é para o hospital. Né? Sim, exatamente. Então, é importante também o hospital ser parceiro do Cirurgia Segura, porque, além de preservar suas finanças, além de garantir que não haja inadimplência, porque nós seremos os garantidores desse tipo de despesa, a gente consegue eliminar, Fátima, qualquer tipo de discussão, qualquer tipo de estresse, de ansiedade na relação entre esses três. Né? E como a gente falou lá no início da nossa conversa, quando a gente fala de sonho, quando a gente fala de conquista, de realização, tudo que a gente não quer nesse cenário é estresse e ansiedade. Quer que tudo saia bem, tudo corra bem, a relação do médico com o paciente aconteça de maneira natural, sem estresse, sem discussões, né? Eu costumo dizer, Vargas, o seguinte: se dentro do nosso ambiente familiar discutir questões financeiras já é complicado, quando a ponta aperta, não podemos gastar nisso, não podemos. Imagina você ser surpreendida com uma conta gerada por uma complicação pós-cirúrgica, que pode ter variáveis de valores, a gente sabe disso,
Acabamos de ter uma paciente, por exemplo, que no 36º dia, imagina, 36 dias pós-cirúrgico, apresentou uma trombose na panturrilha da perna esquerda. Outra apresentou um quadro de embolia, e embolia não se brinca com isso, com qualquer sintoma, mas precisou de uma internação em UTI, e essa conta já passa de R$ 25 mil, a paciente está bem, graças a Deus, foi extremamente bem atendida. Então, eu acho que está aí, sabe, Luiz? É importante falar para quem está aqui com a gente exatamente isso. A melhor forma que existe da gente se proteger é tomar a decisão antes de entrar no procedimento cirúrgico. Assim como a paciente decide qual é o médico que ela vai eleger para ser o condutor do seu procedimento cirúrgico, ela também tem poderes, ela também tem a decisão, essa é uma decisão também da paciente, de chegar para o médico e dizer, olha, eu quero sim fazer o meu procedimento, mas eu quero estar protegida pelo cirurgia segura. Não tem porquê quem não tem plano de saúde, como já falamos até os que têm, entrar por uma cirurgia plástica, um procedimento que dure 3, 4, 5, pode durar inclusive 6 horas, passar por todo essa vulnerabilidade pós-cirúrgica sem ter uma garantia financeira que lhe dê a tranquilidade que ela precisa. E as situações, como você mesmo falou, ninguém pode se antecipar ao pós-operatório e dizer, não, eu já estive lá, você não vai acontecer nada contigo. Ninguém esteve lá no teu pós-operatório para poder dizer que não vai acontecer nada. Então, as reações são do nosso organismo. E realmente é fundamental a gente ter essa consciência. Um sonho, ele tem que ser desfrutado e acolhido com todo amor, com toda alegria, e não gerar para nenhuma família e para nenhuma paciente uma situação de desequilíbrio financeiro. Então, imagine, eu falo agora aqui para quem também, eventualmente, seja da área de saúde, esteja aqui conosco, como eu disse, se falar com alguém da família sobre orçamento familiar é complicado, imagine você ter que voltar a conversar com a paciente sobre custos que não estavam programados. E importante dizer, não é culpa do médico. Absolutamente. O médico segue todo o protocolo. São reações que nós podemos apresentar, que o nosso organismo pode apresentar no pós-operatório e que pode nos conduzir por um quadro um pouco mais grave ou intermediário e que a gente precise. No caso de uma trombose, exige o atendimento de médico de outra especialidade. Uma embolia tem que ter um pneumo, né? Então, todos esses custos, eles são garantidos pelo cirurgia segura. Tudo que se relaciona ao ato principal, né? Ao ato cirúrgico principal e que venha a ter uma complicação, está coberto pelo cirurgia segura. Muito bom. Eu queria até aproveitar, Luiz, e comentar aqui com você e com o pessoal. Eu acredito muito num trabalho com propósito, sabe? E eu quero agora aproveitar esses minutos que nos restam aqui para abrir o coração e dizer para vocês por que é que a Fátima, com 64 anos, já aposentada, né? Já aposentada de uma história linda, que eu construí na Mão Geral AE, com seguros e previdência na MAG, e dos empregos que eu tive a oportunidade de participar na minha vida profissional. Por que eu estou aqui? Porque eu entendo que tudo aquilo que me move todos os dias, de levar clareza, importante, inclusive, dizer que a Opere Seguro oferece aos médicos o serviço de atendimento às pacientes, que eles podem contar com o nosso apoio para dar clareza, para explicar como funciona, gerar a segurança que a paciente precisa para fazer a sua adesão à cirurgia segura. Quando eu acordo todos os dias e entendo que a minha vida é uma vida com propósito, de levar clareza, de agregar segurança às pessoas que estão entrando no centro cirúrgico naquele momento, eu continuo extremamente motivada a construir uma história, é por isso que nasceu o Opere Seguro, para criar um canal que possibilite às pessoas
receber informações de forma clara e objetiva e tirar as suas dúvidas. Vamos descortinar isso de que a gente não pode falar sobre possíveis complicações pós-cirúrgicas. Faz parte do contexto. E quando a gente olha com a devida clareza e entende que a gente pode, sim, tomar as decisões e se antecipar aos possíveis fatos, fica muito mais leve, fica muito mais seguro eu optar por fazer a minha cirurgia imediatamente. Então, gente, tantos médicos... Dica número 1, procure um médico que esteja, de fato, credenciado à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Tem que ter registro na SBCP. Não dá para fazer o seu procedimento cirúrgico com médicos que não estejam com esse registro em dia, essa regulação em dia. Segundo, faça o seu checklist e procure entender da importância, como nós já falamos aqui, da adesão à cirurgia segura. E aí, claro, desfrute, crie o seu melhor ambiente. Nós vamos estar fazendo outras lives como esta, falando sobre estar preparado com a questão da parte da nutrição, a importância da atividade física, a importância do nosso emocional, porque o médico não é responsável por cuidar também da nossa cabeça, né, Vargas? Então, claro, esse canal aqui vai ser um canal que realmente vamos ter muito, mas muito assunto que se relaciona à vida de quem vai passar por um procedimento cirúrgico no antes e no depois, para que vocês se sintam seguras e tenham, através do Opere Seguro e do Cirurgia Segura, todas as informações para tomar a sua decisão com muita segurança e tranquilidade. É isso aí. É isso. Olha, a Rosane está dizendo que foi bastante esclarecedora. Obrigada, Rosane. Né? Pena que já está acabando, mas semana que vem, gente, na terça-feira, a gente está aqui novamente com mais um tema interessante para vocês e que vai, com certeza, agregar mais ainda no conhecimento de cada um. Vargas, acho que é importante dizer, nós temos a nossa central em Brasília, é isso? Isso. Fátima, eu quero agradecer pela oportunidade, adorei a experiência. Sim, nós temos, vocês podem acessar o Cirurgia Segura via nossas redes sociais, então Instagram, Facebook, podem acessar o nosso site, www.cirurgiasegura.com. Lá tem o resumo de tudo isso que nós falamos. Se ainda permanecer alguma dúvida, entre em contato com alguma das nossas plataformas regionais. Em Santa Catarina, Opere Seguro, via Fátima. Né? Nós temos plataformas em praticamente todos os estados do Brasil. Se você não conseguir encontrar a informação de quem é a plataforma, entre em contato conosco, que a gente ele atende direto de Brasília. Né? Nosso escritório central fica em Brasília, estamos todos baseados lá. É de lá que a gente dirige a operação. Gente, cirurgia segura, segurança e tranquilidade para médicos, pacientes e hospitais. Tenho certeza que haverão outras inúmeras oportunidades de a gente conversar, de a gente esclarecer um pouquinho mais, mas é isso, Fátima, é o propósito, né? A gente tem ciência que a gente está começando agora a cobrir uma lacuna que existia num ato cirúrgico de maneira geral, seja de qualquer especialidade, em que a gente vai proteger cada vez mais pacientes que se submetem a riscos cirúrgicos e que dele talvez decorram despesas não esperadas, e aí tudo que é despesa não esperada nos gera estresse, nos gera ansiedade, então isso a gente não quer, a gente quer fazer com que esse mundo cirúrgico para o lado do paciente seja o mais fluido, o mais tranquilo possível. Mais uma vez, obrigado, Fátima, pela experiência, obrigada. Muito bom, adorei. Tá? Ótimo. Obrigado ótimo. a todos, boa tarde. Obrigada, Vargas. E o pessoal aqui se despedindo, perguntando se a gente vai falar sobre as outras especialidades. Vamos sim, teremos momento das outras especialidades aqui. Iniciamos hoje com a plástica. O Ângelo Neves, lá da Califórnia, que está dizendo aqui, olha que bacana. Olha, estou longe do Brasil, mas me atualizando, é isso aí. Tem muito brasileiro, muita brasileira fora do Brasil e que tem vindo fazer a sua cirurgia aqui e, mais do que nunca, contado com a proteção e a segurança do Cirurgia Segura. Gente, muito obrigada. Esta é a casa das usuárias, né, das pacientes do Cirurgia Segura. Nós estamos aqui com o objetivo de garantir, como eu falei, toda a informação que você precisa para que a sua cirurgia decorra
com a segurança que você merece. A nossa prioridade é você. Então, muito obrigada por terem participado aqui conosco. Até terça-feira que vem. Convide alguém nesse mesmo horário, nós estaremos aqui novamente. Obrigada ao nosso diretor, o Luiz Flávio Carvalhais, que esteve aqui conosco também. Obrigada a todos vocês. Sintam-se abraçados e lembre-se, operar agora tem segurança sim. Faça sua cirurgia segura com a segurança que o Cirurgia Segura te oferece. Um grande abraço, fiquem bem e até a próxima. Abraço. Obrigado, gente. Fátima. Tchau, tchau. Beijos em todos. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada, gente. Muito obrigada. Bom, estamos aqui, né? Quem vai fazendo ao vivo, né? Vai aprendendo. Obrigada aí pelas curtidas. Agora vamos lá dar um encerramento na nossa live. Primeira vez é maravilhoso por isso, né, gente? Muito obrigada, pessoal. Uma boa tarde para todo mundo.